Hoje trabalharemos com a concentração para cada dia do mês, que é uma pilotagem para cada dia. Vou mostrar uma pilotagem que é usada raramente. Na realidade, não é que ela seja usada raramente, mas é que ela não é bem entendida no primeiro momento. No entanto, nós a faremos, porque vocês são capazes de executá-la. Agora, então, faremos um trabalho de pura pilotagem. Existem vários livros com vários nomes sobre concentração, sobre as práticas para cada dia. Um desses nomes é Exercitação para cada dia do mês para desenvolver a consciência. Esta foi a segunda edição desses exercícios que podem e devem ser feitos todos os dias. Estes exercícios foram criados e publicados por Grabovoi há mais de 15 anos, mas são absolutamente válidos hoje ainda. São muito atuais. É uma ferramenta fundamental e muito potente para desenvolver a nossa percepção e consciência. Como devemos trabalhar com eles? Como nós ainda não desenvolvemos a clarividência pilotante, devemos usar esses exercícios que servem para o nosso desenvolvimento. Usando estes métodos e exercícios para cada dia do mês, podemos assegurar a nossa vida imediata, não a vida eterna, mas o futuro imediato, pelo menos por um dia a mais. É possível, naturalmente, por uma semana, por um mês, depende do desenvolvimento de cada um. Podemos assegurar praticamente um mês da nossa vida fazendo essa prática. E, continuando a fazer estes exercícios, esse tempo de segurança aumenta sempre mais e mais, porque nós crescemos e gradativamente nossa segurança aumenta. Agora vamos ver um modo prático de fazer isso. Vocês se levantam pela manhã e alguns de vocês têm o hábito de rezar, fazer uma oração. Seguir os métodos de Grabovoi não exclui outras práticas. Cada um de nós tem nossas crenças. Importante não misturar as coisas, porque não se pode dizer Ave Maria e a sequência. Primeiro faz uma coisa e depois outra. Qualquer prática é sempre um modo de pilotar. É um modo de dirigir a realidade. Porém, trabalham em níveis informativos diferentes. E se nós começarmos a sobrepor as práticas, devemos ser capazes de controlar isso, e nem todos nós temos essa capacidade. Se vocês possuírem a clarividência já desenvolvida e então conseguem pilotar com a clarividência, assim está tudo bem, porque podem saber o resultado dessa sobreposição de práticas espirituais. Se não, meu conselho é que evitem. Quando falamos aqui que não se deve misturar práticas, isso não quer dizer uma ordem, e sim um conselho. Existe um provérbio russo: posso? Não. Posso? Não. Posso? Pode. Se alguém tem tanta vontade, sim, pode. Porém, devem estar certos de poderem controlar isso. O melhor horário para usar estes métodos é na parte da manhã, se possível. Obviamente, também é só um conselho. Se uma pessoa deve sair com pressa para trabalhar, então é melhor não fazê-lo. Acontece que, se algum de nós pratica muito intensamente a pilotagem durante a noite, então a mente não consegue parar o processo e o nosso corpo físico deve adequar-se a essa nova realidade. O corpo se agita e se torna muito cansativo dormir durante a noite. É uma situação absolutamente normal, nada de estranho nisso, mas pode ser um pouco desconfortável. E se é necessário acordar de manhã e ir trabalhar, e não foi possível repousar porque o corpo estava muito ativo à noite, então é melhor, neste caso, ler um livro do Grabovoi. Então, acordamos pela manhã e pensamos no nosso dia, nas coisas que esperam para serem realizadas, o que é absolutamente normal, e penso que cada um de nós faz isso. Planejamos o dia. Então comece a ler o método de concentração e, ao mesmo tempo, inclua os eventos do dia que devem ser realizados, imaginando esses eventos sob a ótica mais positiva possível. Este é um dos modos de fazer este exercício, mas não é o único. Muitas vezes, depois de explicar como deve ser feita essa concentração, as pessoas ainda querem um passo a passo.
querem que eu explique de modo prático como pode ser feito. E quando eu dou esse passo a passo, as pessoas ficam mais tranquilas e relaxadas, porque entendem que não cometeram nenhum erro. Mas, enfim, não existe uma regra fixa. Quando não existem regras muito precisas, usem a criatividade. Então vamos à pilotagem. Não andem para outro universo. Fiquem aqui conosco porque estamos criando uma situação muito positiva, perfeita. Estamos trabalhando. Isto é uma ação. Mesmo que seja uma ação espiritual, não deixa de ser uma ação, trabalho. Continuamos aqui, concentrados. Isso não é uma meditação, porque durante a meditação é absolutamente impossível controlar. E aqui, ao contrário, devemos estar no controle da situação. Então, agora cada um de vocês vai criar um objeto da concentração. O primeiro minuto é sempre o mais intenso da concentração. Mesmo que pensemos que seguimos com o mesmo nível de concentração, não é assim. Tende a cair, diminuir a intensidade. Então, podemos nos concentrar por 5, 10 minutos, mas raramente sobe de novo a mesma intensidade. Normalmente segue estável. Se vocês tiverem tempo disponível, podem ficar 5, 10 minutos. Mas, se ao contrário, tem que fazer algo, um compromisso, vocês podem fazer por 1 minuto e experimentar esse primeiro instante, momento de forte intensidade. Está bem assim. Não se preocupem de não ficar 5, 10 minutos concentrados, porque exatamente esse primeiro instante, momento, é o mais importante porque é muito intenso. Mesmo uma concentração de 1 minuto já será, por si só, um belíssimo trabalho. É muito útil. Se não for suficiente, esse é um conselho. É melhor voltar a concentrar-se depois de 10, 20, 30 minutos, 1 hora, e refazer para obter de novo esse primeiro instante potente e intenso. Até agora nós criamos um volume de informação e algumas vezes as pessoas me perguntam qual é o melhor modo de sair, terminar a concentração. O que vocês acham? É preciso dizer algo ou fazer alguma coisa? Grabovoi ensina um método exato para isso. Se nós pudéssemos fazer uma analogia, esse princípio poderia ser comparado a quando nós cozinhamos. Isto é, raramente nós temos um ritual para terminar o ato de cozinhar. Terminamos e basta. Mais ou menos a mesma coisa. Fizemos uma pilotagem e seguimos a vida. Não existe terminar a concentração, sair da concentração. Porque mesmo que tenhamos feito a pilotagem em 1 minuto, a luz divina que criamos nesse momento, essa luz se torna eterna. Então, nós não terminamos a nossa concentração, nós mandamos essa luz para o infinito. Então, nós não podemos sair da concentração. Podemos começar, mas não terminar, porque já foi lançada para o infinito. Na teoria, não existe nenhum modo de terminar uma pilotagem. Na teoria, somente iniciar, mas existem algumas pessoas que necessitam colocar um ponto final na concentração, por motivo delas mesmas. Como isso acontece, algumas recomendações foram feitas, tipo terminar com outra sequência numérica ou terminar com código, por exemplo, 8887. O importante é colocar a sua concentração no fluxo divino e esquecer. Se vocês sentirem que é necessário criar algo nesse sentido na conclusão da concentração, façam como se sentirem melhor e sejam criativos. Se isso proporciona uma satisfação, façam-no. Não existe nenhuma regra que diga o contrário. No entanto, não existe nenhuma regra dizendo que deve ser feito. Por isso, depende de cada um de vocês. Se quiserem, ao final, podem agradecer ao Grabovoi. Então, quando usamos essa concentração com os exercícios para cada dia do mês, para cada exercício temos 3 partes. A primeira é uma descrição do método. Então, seguimos o que lemos ali e procuramos do modo que entendemos. Alguém aí tossiu? Isso é normal, porque o corpo está reagindo, trabalhando.
é absolutamente normal quando fazemos uma concentração, tossir, bocejar e ter outras reações. Quer dizer que o corpo de vocês está trabalhando e o corpo faz parte da criação da alma. Absolutamente. O corpo de vocês também cria, por isso essas reações são normais. Dissemos no início que, ao acordar de manhã, procuramos levar à norma o dia que está apenas começando, mas este método pode ser usado para levar à norma qualquer situação. Então agora, cada um de vocês escolha uma situação a qual queiram levar à norma. Então faremos o exercício para levar à norma a situação escolhida por vocês. Pensaram no objetivo para a pilotagem? Uma pergunta: onde colocar esse objetivo? Onde devem imaginá-lo? Importante que vocês o vejam diante de vocês. Está ótimo. Se para algum de vocês é mais confortável uma outra área, podem fazê-lo. Mas sempre, sempre nessa área ótica diante de vocês, que é como falamos anteriormente, a área da nossa consciência, 1 metro diante de vocês. Porque disso depende a concentração de vocês, que podem dessa maneira refletir a área onde vocês pilotam. Na realidade, é muito confortável imaginá-lo diante de nós. Agora, fixem o objetivo de vocês, lembrem-se sempre o porquê dessa pilotagem, lembrem-se que enquanto pilotam, na consciência de vocês, se forma um biosinal normalizante, que leva à norma. Lembrem-se que a partir do momento que vocês fixam esse objetivo, então direcionam esse biosinal para normalizar esse objetivo. Biosinal é a luz que sai do terceiro olho e normaliza a situação. Procurem trabalhar o mais consciente possível. A consciência de vocês deve entender o que vocês estão fazendo e por que estão fazendo isso. A nossa consciência não gosta de trabalhar sem entender o porquê de estar fazendo determinada tarefa. Se não for feita assim, a nossa consciência retém esse trabalho como inútil. Se não for claro o porquê, a consciência rejeitará esse trabalho. Importante é concentrar-se com o objetivo claro, senão depois começarão a discutir com vocês mesmos sobre o porquê ao invés de trabalhar. A concentração pilotagem é muito rápida, por isso é muito melhor, antes de iniciá-la, ter muito claro o objetivo que se quer alcançar. Depois que vocês tiverem muito claro esse objetivo dentro de vocês, começaremos a ler a concentração, o método.